Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ivan, professor de Física. E nesse vídeo eu conversava com vocês um pouco sobre os dados governamentais divulgados a partir do Enem, pelo INEP, e como eles apontam, né, a dependência da nota média, do desempenho médio acadêmico do Enem, dependendo da faixa de renda de cada estudante. Então é um consenso, né? Então todo mundo sabe que realmente o quanto você ganha, o quanto sua família ganha, os seus pais ganham, a sua condição econômica influencia sim, te dá meios para alcançar e desenvolver o teu potencial acadêmico. Tá? Então a pergunta que a gente quer responder aqui nesse vídeo é o quanto isso existe, tá? O quão forte é esse efeito e como é que a gente pode medir isso com um modelo estatístico bem legal que eu vou mostrar para vocês seguir. Tá? Então se você tem interesse nesse assunto, ou seja, o quanto é a relação entre desempenho do Enem e a renda, me acompanha até o final desse vídeo, você vai gostar. Então, basicamente, a nossa pergunta é essa, né? Dinheiro compra nota? Então, é isso que a gente vai olhar nesse trabalho, tá? A nota que eu vou me referir aqui vai ser a nota média do Enem. Então, vou tomar a nota de matemática, ciências naturais, ciências humanas, linguagens, redação, vou somar tudo isso aí dividir por 5 e vou ver como a faixa de renda que a pessoa se encontra influencia nessa nota média. Tudo bem? Então, vamos aí descrever um pouco essas estatísticas, descrever o que os dados divulgados, né, de milhões de pessoas apontam. Então, basicamente, para vocês terem uma noção, né, toda pessoa que faz o Enem, ela responde um questionário socioeconômico, no qual ele vai dizer quanto a família dele ganha. Tá? Então, isso aqui é renda familiar. E você tem aí 4, 8, 16, tá? Mais um que não coube aqui. 17 faixas de renda, que variam desde nenhuma renda, tá? A princípio é difícil, pessoa realmente não tem nenhuma, absolutamente nenhuma renda, certo? Aí você tem R$ 1.300 na faixa B, 1.300 a 1.800, 1.800 a 2.600, até 3.600, 3.900, 5.000, 6.000, 8.000, 9.000, 10.500, 11, 13, 15, 19, até 26 e a última, né, seria mais de 26 mil de renda familiar. Tudo bem? Então isso aí é a renda. Todas as pessoas que ganham dinheiro na família somam e aí você tem a sua renda familiar e as pessoas têm que assinalar então qual que é a faixa de renda da família. Tudo bem? Então de fato esse aqui, se você for observar as várias perguntas, de fato essa aqui acaba sendo a mais importante para prever o desempenho do estudante, certo? Então, as causas disso são muitas, né? Então, naturalmente, se você tem mais renda, você consegue, por exemplo, comprar livros, você consegue pagar escolas melhores, você consegue pagar tutores particulares e acessar meios culturais, enfim. Então, a gente tem toda uma discussão de por que isso importa, né? Mas o fato é que isso aí existe. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, em cada grupo desse, calcular uma renda média. Tá? Então, basicamente, o jeito que eu fiz isso foi calculando uma média geométrica entre o mínimo e o máximo dessas faixas, né? E desprezei essa nenhuma renda, porque na prática o meu ajuste vai ficar, perturba bastante o meu ajuste, certo? Então, tomando essas faixas de renda, calculando essas rendas médias e para cada faixa, para cada resposta dessa, calculando a nota média desse grupo, a gente consegue construir um gráfico bem interessante que é esse aqui. Então, olha só que bacana. Então, o que a gente observa? A gente tem aqui a nota média no Enem, certo? Começa aqui em algo como 470, 480, certo? Vai subindo, começa uma subida mais íngreme, tudo bem? A partir dos 10 mil começa já a diminuir um pouco esse ritmo de crescimento, mas vai crescendo aí consistentemente até o final ali dos 26 mil, né? Que é aquela última faixa eu supus que peguei o mínimo para não ter que inventar nenhum número aí de bolso, tudo bem? E chega aí quase aos 650 pontos, então a gente tem uma variação bastante considerável desde uns 480 até quase 650 pontos, tá? Isso aí sempre são valores médios para cada grupo desse e perceba que, olha, isso aí determina tudo? Não. Então eu fiz questão de desenhar também o desvio padrão desses grupos, ou seja, o que é o desvio padrão? É uma estatística que você pode extrair desse grupo de pessoas que vai te dar aí qual que é a variação esperada
né, dentro desse grupo em torno dessa média. Então você perceba que você tem uma variação aqui, olha, desde 620 até uns 50 pontos, uns 70. Você tem um desvio padrão de uns 70, 80, dessa faixa de valores que pode oscilar em torno dessas médias, tudo bem? Então, realmente você tem bastante desvio padrão dentro de cada grupo, porém, mesmo levando em conta esses desvios, né, perceba que essa diferença entre uma pessoa muito pobre e uma pessoa muito rica, de fato, ela não pode ser desprezada. Realmente é quase a soma aí das barras de erro. Tudo bem? Então, realmente, você tem um fator que ele é sim muito importante, e por isso que eu deixei um vídeo só para esse fator. Tá? Então, eu gravei um vídeo já há alguns dias sobre a influência de etnia, sobre a influência de tipo de escola, sobre a influência do estado que você nasce. Tudo bem? Mas eu achei que renda merecia um vídeo à parte. Por quê? Porque a gente pode começar a usar certas técnicas de análise de resultados, análise de dados. Em particular, eu peguei uma que a gente usa muito em laboratório de física. Né? Então, as pessoas de física têm vários vídeos de física experimental aqui no canal, uma playlist inteira, e a gente faz diferentes ajustes de quantidades físicas. Tá? E nesse caso, eu olhei para esse gráfico e falei assim, olha, isso aqui tem uma cara de ocupamento logarítmico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico monologue. Eu vou pegar uma dessas escalas e vou aplicar uma função logarítmica, porque isso pode, né, fazer com que a gente aprenda mais esse gráfico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um crescimento, mas que a gente gostaria de aprender mais, gostaria de medir esse crescimento, gostaria de ter uma coisa do tipo, olha, se a sua renda cresce de tanto, você deve ganhar tanto a mais de pontos no Enem. Tá? Isso é o que a gente consegue com esses ajustes, né? Com a técnica de linearização de gráficos, muito comum em física experimental. Aplicando essa técnica para esses resultados, são os resultados reais, perceba como a gente consegue fazer um ajuste interessante. Então, esses são os mesmos resultados de antes, certo? São esses mesmos números, porém com uma escala linear. Então, a logarítmica. Então, aqui na horizontal, agora a gente vai olhar não a renda bruta, mas o logaritmo da renda, né, distribuído aí. Então, a gente tem aqui, nessa faixa que vocês conseguem ver meu mouse, R$1.000, tudo bem? Aqui quem ganha menos de 1.000, aqui é mais de 1.000. E eu vou colocar agora que é R$1.000, aqui vai ser R$10.000, tá? E aí a gente chega aí até os 26.000, quase 30. Então, a gente tem agora uma escala logarítmica aqui nessa horizontal. E percebam agora como o nosso gráfico aqui antes ele tinha uma curva assim bem não linear, ele passa agora a ter um comportamento bem linear, ou seja, a gente conseguiu descrever matematicamente de um modo mais eficiente esse comportamento da renda versus a nota média do Enem. Então, o que a gente consegue aprender por isso? Olha, na prática, não é importante você ganhar assim, sempre R$10 a mais, R$10 a mais, R$10 a mais, ou 1.000 ou 100, né? Então, ganhar R$1.000 para quem tem uma renda de R$1.300 é muita diferença. Ganhar R$1.000 a mais para quem já ganha R$26.000 é uma diferença mínima, tudo bem? Então, esse acréscimo de renda para diferentes grupos econômicos é diferente. Então, a gente vai olhar não o quanto você ganha em termos aditivos, né? Mas em termos multiplicativos. Então, qual que é o efeito da sua renda dobrar? Tá? Então, o efeito da sua renda dobrar de 2 para 4.000 tem um efeito na prática parecido com você dobrar de 10.000 para 20.000. Tá? Então, isso é que os dados apontam. Essa tendência com o logaritmo. Certo? Então, quando a gente organiza os dados dessa maneira, a gente percebe esse comportamento linear mais claro. E qual que é a conclusão? A gente traz uma tendência média, que é essa reta laranja, e na prática, o nosso resultado é o seguinte. Você dobrar a renda familiar gera um acréscimo de 28 pontos, ok? Então, à medida que você passa aí de 1.000 para 2.000, 28 pontos. 2.000 para 4.000, mais 28, dá 56. 4.000 para 8.000, mais 28. Então, na prática, cada duplicação de renda você ganha 28 pontos a mais. Então, isso é o que a gente observa, né? Lembrando, né? Sempre você tem essas barras de erro que você deve ter em mente, certo? Esse aqui é o único ponto? Não, né? De fato, a gente já mostrou que existem outros pontos e a gente pode sempre
tá? Aqui eu estou fazendo uma exploração para matar uma curiosidade de vocês, mas a gente pode fazer análises mais sofisticadas, né? Por exemplo, a gente pode separar por faixa de renda e por tipo de escola, que a gente viu no último vídeo, que foi umas variáveis mais importantes mesmo. Tá? Então, quando você faz esse tipo de avaliação, olha uma coisa que é interessante. Se você olha uma pessoa muito pobre, ou seja, está nessa parte da esquerda do gráfico, mas está numa escola privada, por exemplo, um bolsista integral. Muita gente, por exemplo, se dá bem na Olimpíada de Escolas Públicas, né, ganha um bolsa integral numa escola privada. Tá? Pessoas muito pobres da rede privada têm um comportamento parecido, né, um desempenho parecido com pessoas muito ricas de escolas públicas, tá? Que por algum motivo eventual estejam nessa rede. Certo? Então você tem que, olha, você não pode dizer que é só renda, né? Mas que, de fato, existe uma correlação entre renda e a pessoa conseguir ingressar numa escola privada, tudo bem? Mas, de fato, isso aí não se pode desprezar. E essa separação entre as duas curvas, né? A curva das pessoas que estão em escolas públicas, que é azul, e as pessoas que estão nas escolas privadas, que é essa laranja, né? Perceba que você tem uma separação interessante, né? Ela parece ser quase constante, não é exatamente constante, que varia bastante, tá? Um pouquinho de faixa a faixa. Porém, a grosso modo, a gente pode atribuir você sair de uma escola pública para uma escola privada, dado uma renda fixa, tá? 40 pontos de diferença. Tudo bem? E a gente pode também olhar qual que é o efeito da renda em cada grupo desse. Então, antigamente, a gente tinha uma discrepância de 28 pontos, certo? Quando a gente olha o grupo das escolas públicas, deixa eu só confirmar para não falar nenhuma bobagem, né? Das escolas públicas, você duplicar a sua renda te dá 22 pontos a mais, então a gente diminui esse efeito da renda. E para escolas privadas, né, uma vez que você já começa ali mais em cima, é 16 pontos. Então, quando você segrega por tipo de escola, né, tendo uma educação de qualidade, vamos atribuir isso, né, vamos supor que a gente possa dizer isso das redes privadas, tá? Então, se você tiver essa qualidade mínima da escola de uma rede privada, o efeito da renda sai de 28 pontos a cada duplicação de renda familiar para 16, tá? Então, quase metade. A gente mitiga esse efeito da renda, tá? Nas escolas públicas ainda tem 22, né? Diminui de 28 para 22, mas é uma diminuição menos brusca. Tudo bem? Então, isso aí são os dados, né? Basicamente são as informações que a gente tem extraindo desses dados divulgados pelo INEP. Ok, gente? Então, algumas considerações finais, tá? Para quem não tem tão claro algumas coisas que eu estou fazendo aqui. Então, não estou discutindo, né, política, não estou discutindo causas, não estou discutindo esse tipo de o que faz com que isso aconteça, tá? Eu estou descrevendo estatísticas, tá? Então isso aí tudo são fatos e com esses fatos à nossa frente a gente pode discutir que caminhos nós queremos tomar, tá? Essas barras verticais, eu fiz questão de deixá-las sempre à mostra, porque elas vão dar a ideia dos desvios, né? Então você vê que esses dois grupos, né? Você tem bastante desvio de um grupo do outro, certo? Então, essa faixa de renda, esse tipo de escola que está matriculado não determina o seu futuro, tá? Na média, influencia? Sim, influencia, a gente consegue demonstrar isso. Determina? Não. Então, você tem bastante espaço para esforço, você tem bastante talento individual, você tem bastante espaço para realidades locais, tá? Então, existem escolas privadas que não são tão boas, existem escolas públicas que têm um bom ensino, tá? Então, cada realidade local influencia sim, e a sua família também influencia, tá? Então, realmente, a gente tem todas essas questões envolvidas. E qual que é o objetivo daqui? A gente divulgar essas informações, certo? Para tentar destruir certos mitos ou preconceitos ou confirmar certas hipóteses que nós tínhamos agora à luz dos dados oficiais. Tudo bem? É claro que qualquer análise que você vá fazer mais séria, tá? É ideal que você combine essas variáveis, né? Então, por exemplo, você tem uma possível conclusão quando você só olha um fator e quando você olha um outro parâmetro de controle, né? Esses números, né, podem mudar um pouco. Então, realmente, para a gente analisar a realidade, precisamos de calma e de cuidado para observar então esses comportamentos. Ok, gente? Então,
Essas aqui foram as minhas observações que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, né, discutindo esses dados do Enem, essas estatísticas, né, comenta aqui embaixo dizendo que você gostou. E se você tiver alguma curiosidade, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo para sanar a sua curiosidade, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.